Meu nome é Denise Moreira Guedes, sou brasileira, moro na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Sou aluna do professor João Casqueira, no curso de pós-doutorado em Ciências Humanas e Sociais, área Serviço Social, Estudo das Minorias, na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Vamos abordar brevemente sobre o tema referente ao apoio à criança com deficiência visual no Brasil. Destacamos inicialmente o consagrado princípio do reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos inalienáveis, de igualdade e liberdade, proclamados na Carta das Nações Unidas de 1945, bem como o escopo de proteger a infância e promover a assistência especial à criança, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948. Em meio a conflitos regionais e mundiais, frutos de disputas políticas, religiosas e econômicas, na maioria das vezes travadas por interesses de grupos restritos, emerge a esperança e a luta de inúmeros cidadãos em todo o mundo pela busca de uma vida mais harmônica aos povos da Terra. Esta luta política e ideológica pela humanidade enseja a criação de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos, e dentre estes, aqueles dirigidos à proteção da infância e da juventude, objetivando proporcionar melhores condições de vida e dignidade aos futuros cidadãos, para que sejam capazes de edificar uma sociedade mais justa e solidária. A Convenção sobre os Direitos das Crianças, objetivando sua formação plena como cidadão, consequente e responsável, representa um passo adiante na história da humanidade, assim como a inscrição dos direitos fundamentais na Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles representam um avanço, um grande avanço no sistema jurídico nacional. A Convenção sobre os Direitos das Crianças, ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. A Constituição Federal marcou o direito brasileiro como um indelével avanço no campo da normatização de direitos e garantias fundamentais, resultado de importante processo da democratização do Estado e do direito. A moderna concepção do constitucionalismo nacional ensejou não só a ratificação de tratados e convenções internacionais de proteção dos direitos humanos, como a inclusão em seu texto constitucional, de forma irrevogável, de princípios consagrados nos referidos instrumentos internacionais, dando-lhes força de norma de aplicabilidade imediata. Na Constituição Federal Brasileira, em seus 250 artigos, 8 deles são específicos às pessoas com deficiência, e encontramos 10 referências à criança, nos artigos 203, 206 e 227. Este último específico ao título Família, Criança, Adolescente, Jovem e Idoso. E nele encontramos legislado: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Neste contexto, ao lado dos princípios e normas instituídos pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, a Convenção dos Direitos da Criança serviu de fonte de inspiração ao legislador nacional na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 14 de outubro de 1990. Em seus 267 artigos, temos o artigo 3, como o mais abrangente ao referido tema, que em seu parágrafo único legisla: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Citando ainda em defesa à criança, em específico, temos os artigos 11, 47, 54, 66, 70A, artigo 87, artigo 112, 197C e o artigo 208. Cabe aqui ressaltar que a terminologia correta a ser usada é pessoa com deficiência. Esse termo faz parte do texto aprovado pela Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência. Foi aprovado pela Assembleia da Organização das Nações Unidas em 2006. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo foram assinados em Nova York em 30 de março de 2007, sendo o Brasil signatário desde 2008. E encontramos legislado, entre seus 50 artigos, o artigo 3, na linha H, encontramos o seguinte: o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Além de outras 34 vezes citados o termo criança, protegendo assim de forma ampla toda essa demanda, como no artigo 4, artigo 7, esse artigo 7 ele é específico às crianças com deficiência. No artigo 8, 16, 23, 24, 25, 28 e 30. Falando um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil ele tem 211 milhões de habitantes. Cerca de 68 milhões têm idade entre 0 e 18 anos incompletos. Desses 211 milhões, 596 mil são deficientes visuais, os chamados cegos, cego total. E 6 milhões têm baixa visão, também conhecido como a terminologia amblíopes. Além de dezenas de legislações protetivas às crianças e aos deficientes visuais, temos no Brasil 128 instituições que atendem a essa demanda. E como paradigma, temos a organização não governamental Lar das Moças Cegas, na cidade de Santos, hoje com 210 alunos, sendo 107 deles deficientes visuais total. E 31 desses 107 têm de 0 a 12 anos e são totalmente cegos. Os demais são baixa visão. As organizações não governamentais, em geral, contam com profissionais especializados, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, entre outros, os quais primam pela construção do repertório imagético, observando o período em que a deficiência visual se instalou. Se a criança perde totalmente a visão antes dos 5 anos ou nasce deficiente visual total, as experiências com o mundo ocorrerão somente através dos demais sentidos, e por isso ela não terá informações visuais que funcionem como aprendizado dos conceitos. É preciso, por exemplo, que ela tateie uma árvore para que ela forme a imagem mental da mesma. Nesse caso, a imagem mental vai se referir à sinestesia,
que vem a ser uma forma diferente do cérebro processar as informações obtidas através dos sentidos. E quanto maior o repertório, mais facilidade a criança terá na alfabetização. Se a criança perde a visão mais tarde, após os 5 anos de idade, ela terá alguma referência visual, mas é preciso que seja estimulada, ampliando assim o seu repertório imagético. A fase de construção simbólica e imagética do mundo será indispensável para que a criança compreenda o mesmo, as coisas que a cercam, os conceitos e a própria alfabetização. Até mesmo as letras, elas possuem uma simbolização imagética. Em atenção às pessoas com deficiência, principalmente visual, e suprindo o déficit dos estados para atender às necessidades básicas dessa demanda, temos as organizações não governamentais, as quais alfabetizam em braille, ensinam as atividades da vida diária para que se tornem pessoas independentes, oferecem cursos profissionalizantes para incentivo à inclusão no competitivo mercado de trabalho e ensinam a navegar na internet. Muitas dessas instituições, elas têm grupos de música, coral, têm esportes também, tais como capoeira, judô, goalball, natação, além, é claro, da socialização entre os seus pares, trocam experiências e ajuda mútuas. Os direitos destinados às crianças e aos adolescentes com deficiência visual especificamente, não só no ordenamento jurídico brasileiro, mas também em âmbito internacional, são algo relativamente recente, que ganhou maior visibilidade a partir do século XX. Por este motivo, muito se discute sobre a eficiência destes direitos destinados a uma classe especial da sociedade, que carece de cuidados específicos por serem pessoas em condições peculiares de desenvolvimento. Finalizando, os direitos humanos das crianças e adolescentes só foram verdadeiramente implementados no Brasil com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Modelo este extremamente vanguardista, que precisa ser efetivamente aplicado, o que somente será concretizado através de um esforço conjunto entre a sociedade e o Estado, pautando-se na educação inclusiva dos direitos humanos, o único caminho verdadeiramente legítimo para garantir-se a formação plena do cidadão.